Olá, estamos aqui no mais um Risco no Ar, falando sobre coronavírus. Nosso tema de hoje, rápido, prático, objetivo, é falar sobre a polêmica que está criando, que o Bolsonaro criou, falou ontem, hoje é dia 25, 24 à noite, sobre a questão do isolamento. Então vamos deixar isso claro de uma maneira muito direta, tá certo? As organizações mundiais de saúde, ONU, OMS, a Organização Pan-Americana também, de saúde, elas recomendam, na verdade, quando não há vacina, quando não há tratamento, tem que ter isolamento para pandemia. Não tem outro modo. Isolamento que a gente fala é o isolamento social. Você cercear, a palavra é essa, cercear a liberdade do cidadão. Ou seja, você acaba de maneira direta com aula, você acaba com atividade de trabalho, você acaba com atividade social, você não sai de dentro de sua casa, você fica confinado na sua casa por 30, 60 ou até 90 dias, se for o caso. A experiência mostra que, né, nos países asiáticos principalmente, tá certo? Com a própria coronavírus, tá certo? Então cito como exemplo aí Singapura, por exemplo, e Hong Kong, né, eles conseguiram conter rapidamente. Eles tiveram, na verdade, a ação enérgica do governo e a população cooperou. Então, eles tinham, né, a experiência da SARS de 2003 e também da H1N1, lá em 2006. Sofreram muito com isso, na realidade. E, com isso, aprenderam que a medida número 1 é você ir diretamente isolar, fazer o isolamento social. Ponto principal, tá certo? Caso isso não aconteça, o que acaba, né, tendo como consequência direta, tá certo? A consequência é você ter um grande número de mortos, não tem jeito, ou um grande número de contaminados, tá certo? Então, se a taxa de infectado for menor que a taxa de remissão, o que é a remissão? É a cura, então ela for menor a taxa de infectados, você consegue dominar. Se for maior, você não está dominando. Para evitar, né, a velocidade de contágio, na verdade, tá certo? Você pegar o grande número de pessoas que ficam contaminadas em relação a isso, você pode afundar para levar ao colapso o sistema de saúde de qualquer país. O exemplo está lá, por exemplo, lá na Itália. Quer dizer, a Itália é um país do primeiro mundo, a Europa, aconteceu o quê? A curva subiu, né, de uma maneira quase que na vertical, muita gente ficou contaminada, teve que ir para o hospital, tá certo? Ao ir para o hospital, não teve, na verdade, a oferta, a demanda, não conseguiram se equilibrar, tá certo? Então não teve o hospital, não teve profissional para poder suportar isso daí, e infelizmente tiveram que fazer o quê? Escolher quem vive e quem morre. Então, acima de tal de tanta idade, ele nem internava, mandava para casa, a pessoa poderia ir morrer na sua residência. Esse é o risco que nós corremos, tá certo? Se nós não fizermos nada. Existem modelagens matemáticas prevendo isso daqui no Brasil, caso não se faça nada. Em São Paulo e no restante do país, os governadores que decidiram tomar por iniciativa própria, acabar com as aulas, fazer aqui, no caso nosso aqui do governador de São Paulo, Dória, a quarentena junto com o prefeito, fizeram corretíssima atitude deles, foram corretas as atitudes deles, tá certo? A questão da economia, senhores, a economia é secundária, não tem jeito. A economia já foi afetada, não só do Brasil, do mundo. Nós teremos recessão mundial, ponto. Isso é um fato. E o governo brasileiro vai ter que arcar com essa consequência. Faz parte do processo. Então vai ter que tirar o dinheiro, já pediu calamidade pública, o Congresso já assinou e vai ter que se endividar, ponto. Não tem jeito. Vai ter que abrir, na verdade, moratória aqui de dívida, vai ter que não ter pagamento de impostos, algo terá que ser feito para que as empresas ganhem, na verdade, oxigênio, tá certo? E mantenham o quê? O seu fluxo de caixa e manter os empregos, né, em atividade. Senão, vai ser desesperador. Vai ser desesperador. Por quê? Nós temos um grande número de desempregados. Porque as empresas vão estar cortando, na verdade, o quê? Custos. Não tem como a gente escapar disso. Então, o isolamento social, tá certo? Ele é primordial, temos que cumprir, temos que estar consciente disso, não tem como escapar disso. O home office é necessário, claro, tem que fazer um home office
com segurança, para evitar ataque cibernético, mas faz parte do processo, nós temos isso, de forma genérica. Nós temos que achatar a curva, tá certo, de quê? Da contaminação. Diminuir o quê? A velocidade de contaminados. Então, normalmente nos países que tiveram um pico muito alto, a Itália é uma delas, ele subia 33% ao dia de forma contínua. Hoje o Brasil, ele sobe em média, ele subiu 34%. Mas como ponto positivo, ele diminuiu a sua velocidade. Ele estava com 56, com 57, ele caiu para 22%, né, a sua subida. Se ele continuar nos 22%, a taxa tende a diminuir. Então, poderemos dizer, se isso se mantiver, que teremos uma tendência de queda. Em função de quê? Em função do isolamento que estamos fazendo. Então, isso é um ponto fundamental nosso. E temos que esperar. Demora quanto tempo para ter o resultado? 10 dias? 15 dias? É mais ou menos isso. Não tem milagre, não se faz do dia para a noite. Então é um absurdo falar que tem que voltar às aulas. Negativo. Falar que tem que voltar às atividades. Negativo. Tem que ficar isolado e confinado. Mas a economia vai ser secundária. Vamos dividir o problema, né, como se fala aí na gíria, vamos pegar o elefante e vamos reparti-lo, né, de acordo com o problema que tem. Nosso problema hoje principal chama-se vidas. Temos que salvar vidas. Número 1 é isso. Número 2 vai ser a retomada da economia. E a economia, nós brasileiros, como bons brasileiros, nós somos, na verdade, safos nisso. Passamos por N crises, passamos por N tensões e sempre sobrevivemos. E essa vai ser mais uma. Agora, precisamos primeiro salvar vidas. Então, a economia, senhores, infelizmente, esse ano aqui morreu. Pode esquecer que não teremos crescimento. Aquilo que estava previsto já era. Se bobear, vai ser até um crescimento, se bobear, por sorte nossa, será positivo. Se bobear, a tendência é ser negativo. Não tem como a gente escapar disso. Ok? Queria passar isso para vocês, essa dica, e sorte para a gente, e vamos cumprir o confinamento. Estou aqui falando aqui de casa porque eu estou praticando o home office, então estou dando aí o exemplo para vocês. Muito obrigado, até a próxima.